Amém. Irmãos, hoje nós estamos chegando ao final da nossa série sobre o livro de Neemias. Nós percorremos nos últimos 3 meses todos os capítulos do livro de Neemias. Que jornada maravilhosa, não foi? Quanta coisa eu tenho certeza que você não tinha descoberto ainda no livro de Neemias, você que já talvez leu o livro várias vezes. Quantas coisas Deus acrescentou, Deus trouxe. Essa é a Bíblia é inesgotável, ela é infinita, ela não para nunca de nos ensinar. Amém? Eu fui muito abençoado, tive o privilégio aí dos 12 domingos, né, que a gente ministrar metade, né, dessa série, e aprender muito, né, estudar muito esse livro, debruçar muito nele, e foi realmente maravilhoso, tem sido maravilhoso. Minha oração é que essa série continue falando ao nosso coração, amém? Tantos princípios e valores de como líderes na nação, né, nós temos que nos portar. A gente, só para dar um contexto, né, do que a gente estudou aqui, no ano de 539 a.C., cai o Império Babilônico, né, do grande rei Nabucodonosor, quando ele invadiu finalmente Jerusalém, porque os assírios já tinham invadido a região da Samaria, né, e também já tinha rodeado e tentado conquistar várias vezes Jerusalém, mas sem êxito. E aí, então, o rei Nabucodonosor consegue invadir Jerusalém, e aí não ficou pedra sobre pedra, destruiu tudo, templos, muros, casas, a cidade ficou realmente em ruínas, as portas queimadas. E aí cai o Império Babilônico, porque são 70 anos, né, onde os judeus são levados, a maioria deles, né, são levados cativos para o Império Babilônico, e aí cai esse império. No ano 537, começa o retorno do povo de Israel, né, dos judeus para Jerusalém, sobre quem era o imperador da Pérsia naquela época, era o rei Ciro, e a gente vê isso no livro de Esdras, né? Esdras e Neemias é um livro que dizem os historiadores que eles eram um só livro, eles estão divididos aqui no cânon bíblico, mas alguns historiadores dizem que Esdras e Neemias é parte de um só livro, e o livro de Esdras retrata isso no primeiro capítulo. O rei Ciro assume, né, o Império Persa, e uma das primeiras atitudes dele é liberar o povo judeu para que eles voltem para Jerusalém e eles reedifiquem Jerusalém. Então isso foi no ano de 537, 538 a.C., e esse retorno se deu em 3 grandes etapas. A primeira leva foi liderada pelo Zorobabel e Josué, e eles lideraram, né, essa primeira leva, chegaram com o primeiro objetivo, era que o templo fosse restaurado. Lógico, faz sentido, porque o templo naquela época era um sinônimo da presença de Deus no meio da sociedade, no meio da nação, do povo. Então a palavra de Deus diz que antes deles reconstruírem as próprias casas, antes deles reconstruírem a cidade, o comércio, a primeira ação tinha que ser o quê? O templo, porque era a restauração da relação com Deus, da intimidade com Deus, do lugar da adoração em Israel e em Jerusalém. Eles começam a reconstruir, lançam os fundamentos do templo, há uma festa muito grande, uma alegria muito grande. Os mais velhos, que ainda viram o templo de Salomão, o primeiro templo que foi destruído por Nabucodonosor, os mais velhos se choram porque o segundo templo parece que ele não tinha tanto a suntuosidade do primeiro, né? E os mais novos se alegram com a perspectiva de construir aquele segundo templo. Quando eles vão começar a erguer as paredes para fora dos fundamentos, vem uma perseguição violenta
e aquela obra é paralisada ali por alguns anos, e depois, então, eles retomam a construção, e eles concluem a construção do templo no ano de 516 antes de Cristo. Então durou aí mais ou menos, né, uns 20 anos. Depois passa-se um período muito grande, e onde o templo já estava reconstruído, mas a cidade não estava, a lei não tinha sido retornada, né, para ser o centro da sociedade em Israel, a lei de Deus, a palavra de Deus. Então a segunda etapa, a segunda leva de gente que veio, né, da Pérsia para Jerusalém é liderada pelo sacerdote, o escriba Esdras. Ele lidera essa segunda leva para ajudar com o objetivo específico de restaurar a lei, a palavra de Deus, ser novamente colocada no centro daquela sociedade e ser então obedecida no ano de 458. E aí no ano de 444 chega a história de Neemias, que é esse livro conta essa história do retorno de Neemias. Aliás, não é nem o retorno, porque Neemias nasceu na Pérsia, ele era um jovem, e ele era copeiro do rei Artaxerxes, e aí então ele é tomado, né, por uma notícia de um irmão que vem de Jerusalém, e ele pergunta sobre como está a nação dele. Embora ele tenha nascido fora, ele era judeu, e ele recebe um relatório muito triste, dizendo que o povo estava em miséria, que a cidade estava em ruínas, e ele se coloca na presença de Deus, em oração fervorosa, dizendo: Senhor, eis-me aqui. Se o Senhor tem um plano de restauração para o meu povo, a minha nação, e eu quero participar desse plano. E esse jovem Neemias foi corajoso ao fazer essa oração, ele busca orientação de Deus, ele retorna então, ele vem então de Suzã, né, na Pérsia, para Jerusalém, uma viagem de mais ou menos 6 meses caminhando, no ano de 444 a.C. E ele governa ali 12 anos, foram só 12 anos, foi muito rápido. Tudo isso que a gente leu aqui no livro de Neemias, aconteceu até o capítulo 12, em 12 anos. Ele fica então de 444 a.C. a 433 a.C., onde nesse ano, ele é chamado novamente à Pérsia e comparece perante o rei Artaxerxes. E aí a gente, domingo passado, viu o capítulo 12, que quando a gente lê o capítulo 12, é um capítulo de adoração, né? Nós falamos isso. Depois que a obra foi completada, na cabeça de Neemias ela estava completada, então Neemias faz o que ele tinha que fazer. Por fim, adorar a Deus. Por fim, dar a Deus toda a honra, toda a glória, né? E ele chama a nação para uma procissão de adoração a Deus, e a gente viu isso domingo passado, onde ele vai passando, né? Divide a nação em 2 grupos, e eles começam na parte sul da muralha, e os 2 grupos vão caminhando e percorrendo as portas, a muralha. Cada porta daquela a gente viu que tem um significado de ensino de adoração para a nossa vida. Se você não estava aqui domingo passado, pegue lá, né, o vídeo que está no YouTube da pregação, e eles vão se encontrar na última porta, a porta da guarda, e pertinho já do templo, onde o objetivo final era isso, né? O objetivo final era chegar no Santo dos Santos, era chegar no lugar de intimidade e adoração com o Senhor. Aí a gente lê isso e fala assim: bom, acabou. E você fala: por que o livro tem mais um capítulo? O 13º capítulo. Não estava bom terminar nessa apoteose, vamos falar assim, né? Terminar nessa coisa gloriosa, uma nação inteira reconhecendo a grandeza de Deus e vindo em adoração a Deus. Mas o livro não acaba no 12º capítulo, ele tem o 13º capítulo. E é um murro na boca do estômago da gente, esse 13º capítulo. Porque às vezes a gente queria, né, achava que o povo tinha finalmente aprendido a lição.
Porque, puxa vida, nós passamos aqui por todo o livro de Neemias, e aquele vai e volta, né? O povo se alegra e tal, mas depois você acha que ele aprendeu, mas não aprendeu, aí tem que ser exortado, aí você fala assim, não, agora vai, mas não vai. Aí tem o 13º capítulo, nós vamos ler então o 13º capítulo, com essa consciência, né, de que podia ter terminado no 12º. Neemias 13, verso 1. Naquele dia, o livro de Moisés foi lido em alta voz diante do povo. E nele achou-se escrito que nenhum amonita ou moabita jamais poderia ser admitido na comunidade de Deus. Pois estes, em vez de darem água e comida aos israelitas, tinham contratado Balaão para invocar maldição sobre eles. Eles contrataram, lembra da história, né? Balaão para profetizar contra o povo de Deus. O nosso Deus, porém, transformou aquela maldição em bênção. Quando o povo ouviu essa lei, excluiu de Israel todos os que eram da ascendência estrangeira. Então pensa, hein? Nós estamos aqui, o texto está dizendo que eles começaram a ser... Lembra, Neemias não está mais em Jerusalém, ele voltou para o Império Persa. Ele não está mais lá. E aí o povo deixa os amonitas e os moabitas, aquele mesmo povo, que fez tanto mal à nação no passado, deixa eles entrarem novamente em Israel. E começou de novo uma miscigenação ali. Verso 4, antes disso o sacerdote Eliasibe tinha sido encarregado dos depósitos do templo do nosso Deus. Ele era parente próximo de Tobias. Tem uma versão que diz que ele se aparentou a Tobias. Ele havia cedido uma grande sala anteriormente utilizada para guardar as ofertas de cereal, o incenso, os utensílios do templo e também os dízimos do trigo, do vinho novo e do azeite ordenados para os levitas, para os cantores e para os porteiros, além das ofertas para os sacerdotes. Contudo, enquanto tudo isso acontecia, eu não estava. Eu não estava em Jerusalém, pois no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, voltei ao rei. Algum tempo depois, pedi a permissão dele e voltei para Jerusalém. Aqui soube do mal que Eliasibe fizera ao ceder uma sala a Tobias nos pátios dos templos de Deus. Fiquei muito irritado. Então, Neemias tinha voltado. A Bíblia não diz quanto tempo ele passou em Jerusalém. Os historiadores dizem que de 2 a 5 anos, mais ou menos, porque era só 6 meses para ir e para voltar. Então, no mínimo 1 ano. Era só de viagem. E ele ficou em Jerusalém porque aconteceram algumas coisas aqui, então ele ficou mais um tempo em Jerusalém. Então, mais ou menos aí de 2 a 5 anos. Algum tempo depois, pedi a permissão do rei para voltar para Jerusalém. Aqui soube do mal que Eliasibe fizera ao ceder uma sala a Tobias nos pátios do templo de Deus. Fiquei muito irritado. Graças a Deus eu sou consolado aqui pela vida de Neemias. Eu também posso ficar irritado. Às vezes vocês me veem um pouco irritado aqui, mas o Neemias ficou irritado. Até Jesus ficou irritado uma vez que ele voltou para o templo, né? Então, eu também me dou a licença aí, a permissão de ficar irritado. E joguei todos os pertences de Tobias fora da sala. Imagina, hein? Mandei purificar as salas e coloquei de volta nelas os utensílios do templo de Deus com as ofertas de cereal e o incenso. Também fiquei sabendo que os levitas não tinham recebido a parte que lhes era devida e que todos os levitas e cantores responsáveis pelo culto haviam voltado para as suas próprias terras. Por isso, repreendi os oficiais e lhes perguntei, por que essa negligência com o templo de Deus?
Então convoquei os levitas e os cantores e os restituí aos seus postos. Todo o povo de Judá trouxe os dízimos do trigo, do vinho novo e do azeite aos depósitos. Pus o sacerdote Selemias, o escriba Zadok e um levita chamado Pedaías como encarregados dos depósitos, e fiz de Anã, filho de Zacur, neto de Matanias, assistente deles, porque esses homens eram de confiança. Eles ficaram responsáveis pela distribuição de suprimentos aos seus parentes. Agora que eu percebi que eu estou lendo na NVI, por isso que eu estou achando aqui meio diferente o texto. Eu estou lendo na NVI e eu estou acostumado a ler na revista atualizada, né? Mas vamos prosseguir na NVI. Lembra-te de mim, por isso, ó meu Deus, e não te esqueça dos meus atos piedosos pelo templo do meu Deus e pelo seu culto. Naqueles dias vi em Judá alguns trabalhavam nos tanques de prensar uvas no sábado e ajuntavam trigo e o carregavam em jumentos, transportando com vinho, uvas, figos e todo tipo de carga. Tudo isso era trazido para Jerusalém em pleno sábado. Então eu os adverti de que não vendesse alimento nesse dia. Havia alguns da cidade de Tiro que moravam em Jerusalém e que no sábado traziam e vendiam peixes e toda espécie de mercadoria em Jerusalém para o povo de Judá. Diante disso, repreendi os nobres de Judá e lhes disse: como é que vocês podem fazer tão grande mal profanando o dia de sábado? Por acaso seus antepassados não fizeram o mesmo, levando o nosso Deus a trazer toda essa desgraça sobre nós e sobre essa cidade? Pois agora, profanando o sábado, vocês provocam maior ira contra Israel. Quando as sombras da tarde cobriram as portas de Jerusalém na véspera de sábado, ordenei que essas fossem fechadas e só fossem abertas depois que o sábado tivesse terminado. Pus alguns dos meus homens de confiança às portas, para que nenhum carregamento pudesse ser introduzido no dia de sábado. Uma ou duas vezes, os comerciantes e vendedores de todo tipo de mercadoria passaram a noite do lado de fora de Jerusalém. Eu, porém, os adverti dizendo: por que vocês passam a noite junto ao muro? Se fizeram isso de novo, mandarei prendê-los. Depois disso, não vieram mais no sábado. Então ordenei aos levitas que se purificassem e fossem vigiar as portas, a fim de que o dia de sábado fosse respeitado como sagrado. Lembra-te de mim também por isso, ó meu Deus, e tem misericórdia de mim conforme o teu grande amor. Além disso, naqueles dias, vi alguns judeus que haviam se casado com mulheres de Asdod, de Amon e de Moabe. A metade dos seus filhos falava a língua de Asdod ou a língua de um dos outros povos e não sabia falar a língua de Judá. Eu os repreendi e invoquei maldições sobre eles. Bati em algum deles, não cheguei ainda nesse estágio, né? Mas eu tenho licença para isso aqui, ó. Amém, querido? Persevera. Eu tenho licença para isso, porque o texto está dizendo que Neemias desceu o cacete. Bateu, amado. Entendeu? Né, seu Paulinho? Está precisando tirar o cinto, porque o seu Paulinho é da moda antiga. Entendeu? Fala, Noel. Amém. Amém. Não, o povo aqui era amigo de Neemias, Noel. Mas porque é amigo, a gente de vez em quando tem que bater. Ai, Jesus amado. Então, onde é que nós paramos aqui? No 25, na surra. Nós paramos na surra. Eu os repreendi e invoquei maldições sobre eles. Bati em alguns deles e arranquei-lhes os cabelos. Misericórdia. Fiz que jurassem em nome de Deus e lhes disse: não consintam mais em dar as suas filhas em casamento aos filhos deles, nem haja casamento das filhas deles com os seus filhos ou com vocês. Não foi por causa de casamentos como este que Salomão, rei de Israel, pecou. Entre as muitas nações não havia rei algum como ele, que era amado pelo seu Deus. Deus o fez rei sobre todo Israel, mas até mesmo ele foi induzido ao pecado por mulheres estrangeiras. Como poderíamos ouvir que vocês cometem esse grande mal e são infiéis ao nosso Deus, casando-se com mulheres estrangeiras?
um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalá. Onde é que foi parar, irmãos? Em poucos anos. É aquele mesmo Sambalá lá mesmo, do capítulo 4. O neto do sacerdote casou com a filha do Sambalá. Meu Jesus, eu os expulsei para longe de mim. Lembra-te deles, ó meu Deus, pois profanaram o ofício sacerdotal e a aliança do sacerdócio e dos levitas. Dessa forma purifiquei os sacerdotes e os levitas de tudo o que era estrangeiro e lhes designei responsabilidades, cada um na sua própria função. Também organizei as provisões de lenha nas datas determinadas e a oferta dos primeiros frutos. Lembra-te de mim com favor, ó meu Deus. Amém. Vamos orar. Senhor, com muito temor nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. Santa, bendita, que não muda. Tua palavra que é eterna, que é a verdade absoluta na nossa vida. E quanto nós aprendemos esses meses, Senhor, meditando sobre a vida de Neemias, a postura de Neemias, a toda a situação do contexto do seu povo naquela época, Senhor. Ó Senhor, ajuda a gente. Se não for pelo Teu Santo Espírito, Senhor, a gente vai ouvir e não vamos conseguir praticar. O segredo não está em apenas ouvirmos a Tua palavra, Senhor. Tem muita gente ouvindo a Tua palavra, mas o segredo está em obedecer a Tua palavra, em praticar a Tua palavra. E a gente se depara, Senhor, toda semana nós nos deparamos nos aconselhamentos, nas conversas, com irmãos aqui que estão ouvindo, mas na hora de praticar, não têm praticado a Tua palavra. E isso, Senhor, é um grande desafio, isso entristece o nosso coração. E isso tem feito com que muitos irmãos aqui, que apesar de ouvirem, Senhor, estão vivendo ainda uma vida rasa, pobre, mesquinha, Senhor. Estão vivendo longe daquilo que é toda aquela abundância de vida que o Senhor prometeu em Cristo Jesus. Por isso a minha oração hoje, Senhor, ela é muito sincera, Senhor, e muito com consternação no meu coração. Porque a gente fica vendo a luta dos irmãos. A luta dos irmãos que, apesar de frequentarem um ambiente religioso já por tantos anos, não conseguem romper barreiras do egoísmo, barreiras da cobiça, Senhor, do pecado na sua vida. Como povo aqui, Senhor. Como povo aqui, Senhor. Nós te pedimos, Espírito Santo, nos ajude. Só pelo Senhor, só o Senhor pode fazer a gente deixar o que precisa ser deixado para trás e avançar. Nós não queremos, ó Deus, estacionar, nós não queremos retroceder, nós não queremos ser crentes, Senhor, que vão ser salvos pelo fogo. Nós não queremos ser aqueles que precisam que o Senhor passe um anzol no nosso nariz e debaixo de muita dor nos trazer aonde o Senhor quer. Nós queremos, Senhor, nos render ao Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Então a situação em Jerusalém, amados, em tão pouco tempo, ela se deteriorou rapidamente durante a ausência de Neemias. Por uma combinação de três coisas: liderança fraca, relaxamento espiritual e pressões sociais. Liderança fraca, relaxamento espiritual e pressões sociais. Eu queria falar desses três pontos aqui nesse capítulo. Eu lendo esse capítulo, eu tive um sentimento ambíguo. Ao mesmo tempo de tristeza, por perceber assim que, puxa vida, tudo que esse povo passou com Deus,
Nós estamos falando do capítulo logo em seguida da glorioso capítulo 12. Se a gente for pensar do capítulo 12 para esse momento, passou muito pouco tempo. Então eu tive o sentimento de tristeza, mas ao mesmo tempo, um sentimento de consolo. Porque se isso aconteceu com a liderança de Neemias, entendeu? Quem sou eu perto de Neemias? Quem são os pastores, né, dessa congregação ou dessa cidade perto de Neemias? Porque muitas vezes isso tem acontecido na nossa cidade. Deus tem derramado tanto, Deus tem uma história linda. A gente olha a história aqui do livro de Neemias, é uma história linda, é uma história de milagres, é uma história poderosa, é uma história de vitórias sobre inimigos, é uma história de restauração da palavra de Deus, tudo. Aí termina desse jeito. Fico pensando, isso consola meu coração, né? Isso consola. Mas o que é lindo é que termina o livro de Neemias, mas não termina o livro da vida. Não termina o livro de Deus. Termina o momento de Neemias. E eu acho que isso também gera esperança no nosso coração. Mas não deixa de gerar reflexão e uma certa tristeza. Por perceber a dureza do nosso coração. Por perceber, gente, o quanto nós somos duros para aprender, como a gente resiste a Deus, o quão fácil a gente se desvia do caminho de Deus. Então é uma reflexão sobre nós. Isso está na Bíblia, porque isso não é só em Neemias. Você pega a história, e toda a história revela isso. Toda a história ela é cíclica. É o povo de Deus sendo abençoado por Deus, abandonando Deus, desviando dos caminhos do Senhor. Aí, lógico, longe de Deus que acontece. Mas elas, toda sorte de desgraça, de maldição, porque a gente se distanciou de Deus, da palavra do Senhor, a gente está em desobediência a Deus. Então, nós não vamos colher outra coisa, a não ser destruição. E isso acontece na história, e aí o povo é destruído, né? Há guerras, morre muita gente, muita catástrofe, né? Tem momentos onde a palavra de Deus diz que o chão abriu e tragou gente. E aí Deus lembra da aliança que Ele tem conosco, com o seu povo. E aí, apesar do povo sofrer as consequências da rebeldia com Deus, Deus é um Deus tardio em irar-se e pronto, né, para ter misericórdia. Aí a misericórdia de Deus vem, o povo é restaurado, é perdoado, aí esse povo volta-se para Deus, e quando eles voltam para Deus, é lógico, não podia ter outra consequência. A consequência é o quê? Prosperidade, em todos os aspectos. Prosperidade nas artes, na ciência, prosperidade no trabalho, prosperidade financeira, nas famílias, nas casas, porque o povo vem para Deus quebrantado, restaura-se, né, o lugar da palavra de Deus no centro da sociedade, e não mais o desejo do coração humano no centro da sociedade, e aí então há uma restauração, esse povo é abençoado, passa-se um tempo, aqui no caso, muito pouco tempo, eles começam a se embebedar da prosperidade. Eles começam a se embebedar da fartura, da abundância, das bênçãos de Deus, e logo eles adoram as bênçãos, largam o abençoador e ficam só com as bênçãos. E aí o ciclo se repete. É assim a nossa história. Será que é assim a sua história? Qual parte desse ciclo você se encontra? Em qual parte desse ciclo você se encontra? Então, Neemias foi esse líder ativo, presente, disciplinador, mas na sua ausência não houve ninguém com autoridade semelhante para manter as reformas, para manter a nação nos trilhos de Deus. Aí eu faço uma pergunta, e eu não quero ser injusto com Neemias de maneira nenhuma, nem quero ser altivo.
Mas a pergunta é, será que Neemias teve um êxito completo ou será que ele, apesar de ter sido um grande líder, não conseguiu deixar um sucessor ou vários sucessores que na sua ausência iriam manter o povo de Deus nos trilhos? É uma pergunta que a gente tem que fazer. E eu não necessariamente quero trazer uma resposta, eu só quero trazer reflexão. Só quero trazer reflexão para nós. O que é uma liderança de sucesso? Talvez se a gente pensasse imediatamente ali, logo após aqueles anos que sucederam, Neemias não teve tanto sucesso. Mas talvez se a gente pensasse a longo prazo, a gente poderia chegar à conclusão de que ele teve sim sucesso. Amém? E a gente tem situações como essa, muito semelhante no Novo Testamento. Como eu disse, a história se repete. Por exemplo, com a igreja da região da Galácia e o apóstolo Paulo, que foi o grande pioneiro, fundador dessa igreja na região da Galácia. Paulo plantou essa igreja foi plantada pelo próprio apóstolo Paulo. E aí ele escreve uma carta depois, alguns anos depois, poucos anos depois, ele escreve uma carta aos Gálatas, e a gente começa a ler essa carta e você percebe a mesma situação. Paulo diz assim, no capítulo 1, versos 6 e 7, ele fala assim, admira-me. E tem algumas versões bíblicas que falam assim, admira-me muito, que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então você pensa, o apóstolo Paulo fundou aquela igreja, em poucos anos ele tem que escrever uma carta e começar essa carta, e o teor da carta inteiro é uma carta exortativa para que aquela igreja volte para o evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque ele estava muito admirado que em tão pouco tempo eles passaram do evangelho da graça do Senhor Jesus para outro evangelho, que aí ele diz, não é outro evangelho. São heresias. Não é outro evangelho, porque só tem um evangelho de Cristo. E aí ele tem que então escrever a carta toda para realinhar essa igreja. Amém? Tem um irmão, Dr. Scott Clark, que é professor de história, da história da igreja no seminário de Westminster, na Califórnia. Ele escreve assim, quando Calvino e outros, nos séculos 16 e 17, 1500 e 1600, escreveram sobre a igreja reformada, sobre a necessidade de reformar a igreja, estavam expressando a sua consciência de que por causa do pecado e dos seus efeitos, a igreja tende à corrupção. A igreja tende à corrupção. Em apenas algumas décadas de recuperação do evangelho, da livre aceitação por Deus, por meio da fé somente, porque essa foi um dos pilares da reforma protestante, no começo de 1500, em apenas algumas décadas de recuperação do evangelho de Jesus, da graça de Jesus, da livre aceitação por Deus, por meio somente da fé, os protestantes quase perderam essa preciosa verdade na década de 1550. Poucas décadas. A reforma pode ser e tem sido alcançada nesta vida, mas não é fácil mantê-la. Na época de Genebra, no final do século XVII, Genebra foi onde Calvino morou e fez uma revolução na cidade de Genebra. Em todos os sentidos, o evangelho revolucionou a cidade de Genebra, mas não revolucionou só as questões espirituais, revolucionou a economia, revolucionou a rede de esgoto, revolucionou o ensino.
Até hoje tem a escola que Calvino fundou em Genebra, tem mais de 500 anos. Aquela escola, Calvino fundou para que as mulheres tivessem a oportunidade de estudar e os pobres, porque naquela época, pobre mulher não tinha acesso à escola. Nós estamos falando de Genebra, amigo. Só falando de Genebra. Calvino fundou o colégio para que mulheres e pobres pudessem estudar. Então, é desse nível de transformação que aquela cidade teve. Dizem os historiadores que a taxa da economia da Suíça, de 4% ao ano, ela durou mais ou menos 400 e tantos anos, por conta, e teve interferência de Calvino nisso. Então, a reforma pode ser e tem sido alcançada nesta vida, mas não é fácil manter. Na época de Genebra, no final do século XVII, a igreja havia desfrutado do ministério de alguns dos mais corajosos ministros e mestres da reforma protestante, como Guilherme Farel, João Calvino, Pierre Viret, Teodoro Beza, François Torrentini, para não citar alguns outros. No início do século XVIII, no entanto, a reforma estava praticamente extinta em Genebra e ainda não foi totalmente recuperada. Então, uma cidade que foi totalmente transformada, um país que foi totalmente transformado e que vive os benefícios dessa transformação até hoje, mas que hoje não consegue mais dar glória a Deus, hoje não consegue mais reconhecer que tudo isso, toda a prosperidade, tudo que Genebra, a Suíça é hoje, vem lá daquela reforma protestante de homens como Farel, como Calvino, como tantos outros. E que hoje é um país onde o ser humano é o centro, e não Deus é o centro. Mas não vamos longe não, a igreja em Éfeso, plantada pelo apóstolo Paulo, no começo da década de 60, pastoreada por Timóteo, ela não foi só plantada pelo Paulo, ela foi pastoreada por Timóteo, e pelo apóstolo João, com a presença da Maria, mãe de Jesus. Essa igreja, que foi plantada na década de 60, começo da década de 60, na década de 90, já precisou receber uma exortação do próprio Senhor Jesus. Ela já precisou de uma reforma. 30 anos. 30 anos, a idade do sal da terra. Então nós temos que botar as barbas de molho. Porque nós não somos definitivamente melhores do que aquela igreja. Nós não somos definitivamente melhores de uma igreja que foi plantada pelo apóstolo Paulo, pastoreada por Timóteo e por João, de quebra teve a ajuda da Maria. O que sobra para nós, irmãos? Então nós estamos na mesma idade, mais ou menos, da igreja em Éfeso, quando o próprio Jesus, em Apocalipse 2, teve que dizer assim a respeito dessa igreja: conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não pode suportar homens maus e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Tens perseverança, olha a quantidade de atributos dessa igreja. Suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Era uma igreja que perdeu o amor, perdeu a essência. Manteve as obras, manteve a aparência, manteve as folhas, mas não era uma igreja mais frutífera. Ainda chamava atenção, ainda era vistosa aos olhos naturais, mas a raiz já estava podre. Porque se a raiz não for o amor, o próprio apóstolo Paulo, que plantou essa igreja, já disse: se não for o amor, não vale nada disso. E aí Jesus diz para ela: lembra-te, pois, de onde vocês caíram, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, senão venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas.
Amém, queridos? Segundo ponto, além de uma liderança fraca, um relaxamento espiritual. O sacerdote Eliasibe permitiu que Tobias, irmãos, é aquele Tobias mesmo, que às vezes você fala assim, não, é o Tobias, não é aquele do capítulo 4. Não é aquele de Sambalat, Tobias, Gersem lá. Não, é aquele Tobias. E o sacerdote Eliasibe permitiu que Tobias, inimigo declarado de Israel, morasse dentro do templo. Esse mesmo Tobias foi aquele que no capítulo 4 diz, olha o que Tobias diz no capítulo 4, ainda que edifiquem o muro, vindo uma raposa derrubará o seu muro de pedra, nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. É esse Tobias, poucos anos antes disse isso. Agora o sacerdote põe o cara para morar dentro do templo e tira os levitas. Além disso, o neto do sacerdote Eliasibe se tornou genro de Sambalá. Pronto, agora as alianças estavam completas com os inimigos. O historiador Flávio Joséfo diz, que é um dos maiores historiadores que tem, né, lá nas primeiras décadas, ele disse o seguinte, Neemias, que quando Neemias expulsou esse sacerdote, o Eliasibe, o Sambalá construiu o templo em Gerezim, onde os samaritanos passaram a cultuar. Aquele mesmo templo lá, que a mulher samaritana, 400 anos depois desse momento, a mulher samaritana pergunta para Jesus, onde que é o lugar da adoração, em Gerezim ou em Jerusalém? E aí Jesus diz, nem Gerezim, nem Jerusalém, lugar da adoração é no coração do homem. Né? O homem adora a Deus em espírito e em verdade. Mas você vê 400 anos de confusão. De confusão. Porque um camarada chamado Eliasibe permitiu que a sua neta, o seu neto, casasse com a filha do Sambalá. Nesse contexto, Deus levanta o profeta Malaquias. Agora, quando você for ler Malaquias, você sabe qual que é o contexto que Malaquias está profetizando. Agora vai fazer mais sentido quando você lê Malaquias. Então foi nesse contexto, a gente já viu aqui, que foi nesse contexto maior também, que Deus levantou o profeta Zacarias e Ageu. Então eu quero dar uma lição de casa. Não tem jeito a gente entender muito bem Neemias e Esdras sem ler Zacarias, Ageu e Malaquias, porque foram 3 profetas que Deus levantou para profetizar contra o seu povo nessa época. E mais especificamente agora, Malaquias é levantado nesse contexto agora. E Malaquias 2, 7 e 9 diz assim, as palavras do sacerdote devem guardar o conhecimento de Deus. Viu, Eliasibe? Quase que ele estava falando isso. O Malaquias estava falando assim, ô Eliasibe, as palavras do sacerdote devem guardar o conhecimento de Deus e o povo deve buscar o sacerdote para receber instrução, pois ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Ele não está lá usando aquela posição, Eliasibe, para fazer conchavos, para ganhar dinheiro, para perpetuar naquela posição, Eliasibe. Verso 8, mas vocês, sacerdotes, se desviaram dos caminhos de Deus, suas instruções fizeram muitos caírem em pecado, vocês quebraram a aliança que fiz com os levitas, diz o Senhor dos Exércitos. O Eliasibe, amado, pôs os levitas para correr, para usar aquele cômodo, que era para guardar os dízimos e as ofertas, que era para ser o mantimento dos levitas, aquele cômodo para hospedar um inimigo dentro da casa de Deus. Vocês fizeram muitos, vocês quebraram a aliança que fiz com os levitas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso fiz que vocês fossem desprezados e humilhados diante de todo o povo, pois não me obedeceram, mas mostraram parcialidade na aplicação da minha lei. Eita nós!
mostraram parcialidade na aplicação da minha lei. Irmãos, que fique aqui essa exortação de Deus para a nossa vida. Cuidado para você não mostrar de parcialidade na aplicação da palavra de Deus. E como isso é fácil, e como nós percebemos isso nos dias de hoje. Eu vou te falar, qualquer coisa que você quiser fazer para o mal e para o bem, você vai encontrar na Bíblia. Você vai encontrar na Bíblia. É só você deturpar, é só você tirar um trecho do contexto da Bíblia, é só você usar um texto da Bíblia com parcialidade. Não precisa nem ser uma mentira descarada. É só você omitir a verdade completa da palavra de Deus. Que a história mostra as atrocidades que a humanidade fez em nome de Deus utilizando a Bíblia. A história mostra, irmãos. Vamos longe não. Pega a escravidão nos Estados Unidos. Aquela foi uma escravidão mantida pela parcialidade de pastores e líderes da igreja evangélica reformada, usando a Bíblia para escravizar ser humano. Não vamos longe não, irmãos. Então, a palavra do profeta Malaquias, de Deus, para o povo, é que vocês mostraram parcialidade na aplicação da minha lei. O povo abandonou a lei, os levitas deixaram o serviço do templo por falta de sustento. O sábado voltou a ser violado e os casamentos mistos com povos pagãos apareceram. Tudo isso já havia sido prometido abandonar no capítulo 10. A gente viu poucos domingos atrás. Poucos domingos atrás, amado. Capítulo 10 aparece de novo essas três coisas. Casamento misto, violação, profanação do templo e violação do sábado. Isso nos mostra que muitos obedeceram por pressão e não por convicção, e por isso mesmo, sem supervisão, retornaram aos antigos costumes. E 3, para a gente encerrar, pressões econômicas e sociais. Foi algo também que pressionou ao desvio da nação inteira. Jerusalém era pequena, politicamente frágil, cercada por povos hostis. Neemias teve que purificar as câmaras da casa de Deus, assim como Jesus expulsou do templo os vendilhões. Está vendo como é que é cíclico? Na época de Jesus, ele teve que, do mesmo jeito que Neemias exacerbou naquele momento, teve que jogar fora toda aquela imundície que estava dentro do templo e trazer novamente aquilo que era consagrado. O próprio Jesus também, quando viu o templo sendo uma casa de comércio, fez a mesma coisa. E o Hernandes Dias Lopes diz, há muitos líderes que estão transformando o púlpito num balcão, a igreja numa praça de barganha, e o evangelho num produto e os crentes em consumidores. Ou clientes. Vou repetir o que o Hernandes Dias Lopes diz. Há muitos líderes que estão transformando o púlpito num balcão de comércio, a igreja numa praça de barganha. Me dá isso que Deus vai te dar isso. O púlpito, o evangelho num produto a ser vendido. E os crentes em clientes, consumidores. Era essa a situação lá. E é essa, muitas vezes, a situação em nossos dias, na cidade que nós vivemos. Muito provavelmente, esse foi exatamente o contexto em que Malaquias profetizou, no capítulo 3, verso 8 e 10. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda.
trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e derramar sobre vós bênçãos sem medida. Então foi esse o contexto. O povo estava roubando da casa de Deus os dízimos e as ofertas. Foi esse o contexto. O contexto é que o templo foi negociado pelos sacerdotes. O templo foi negociado. A obra de Deus foi negociada. Amém? O Hernandes Dias Lopes também diz, o bolso é um revelador do coração. O bolso é um revelador do coração. Por isso, a Bíblia fala mais de dinheiro do que de fé. Presta atenção. O seu bolso fala mais da sua fé do que a sua boca. O seu bolso fala mais da sua fé do que a sua boca. Porque a minha boca é fácil dizer que eu amo a Deus e amo os irmãos. Mas é na hora que atinge o bolso que nós vamos realmente ver se você ama ou não. Aliás, tem um autor que diz que você quer saber o que é prioridade na vida de uma pessoa, não é o que ele diz. Você pega a agenda dele, aonde ele investe tempo na vida dele, e aonde ele pega o contra-cheque dele, ou agora a boleta lá do cartão de crédito. Então não adianta a pessoa dizer que prioridade para mim é isso, é aquilo, minha família. Não. Pega a agenda dele e pega onde que ele investe dinheiro. Ali você vai saber, de fato, quem ele adora. Ali você vai saber, de fato, se ele adora Deus ou ele adora Mamon. O versículo 13 revela a administração financeira da igreja. O versículo 13 de Neemias, eu abri um parênteses aqui, parece um detalhe, mas eu queria falar desse detalhe mesmo, porque isso aqui passa muito pelas nossas igrejas de hoje. O versículo 13 aí do capítulo 13 revela que a administração financeira da igreja precisa ser feita com integridade e transparência. O versículo 13 diz, por tesoureiros dos depósitos pus Selemias, os sacerdotes, Zadok, o escrivão, e dentre os levitas Pedaías, como assistente deles, Anã, filho de Zacur, filho de Matanias, porque foram achados fiéis. E se lhes encarregou que repartissem as porções para seus irmãos. Foi só uma pessoa aqui que era responsável, amado, por administrar o dinheiro da igreja? Era uma pessoa só? Não, era um conselho de homens fiéis. Um conselho de homens fiéis. Então, eu fiz questão aqui, neste ponto, de descer a esses detalhes, porque muito do mal que nós estamos vivendo na igreja evangélica brasileira, amado, é porque são líderes que administram o dinheiro sozinhos. Sozinhos. Dizem que são os ungidos de Deus e que têm a sabedoria para administrar o dinheiro da igreja do jeito que eles querem. E há igrejas que são verdadeiras empresas familiares, onde não há prestação de contas, não há um conselho de irmãos que decidem onde e como o recurso deve ser utilizado. A Bíblia diz, amado, que esse recurso tem que ser administrado por um conselho de homens fiéis. Isso precisa ser administrado para o benefício de todos os irmãos, e não apenas de uma família que é dona de igreja. Nada contra. Quer montar uma igreja para a sua família? Nada contra. Monta uma igreja para a sua família, porque igreja significa ajuntamento de gente, é eclésia. Então monta, mas não chama isso de igreja de Jesus Cristo. Chama isso de igreja da família tal. Está tudo certo. É a igreja da minha família. Aí você não engana ninguém. Todo mundo que vai frequentar aquele culto sabe que a adoração é para você. É para adorar você, seu carisma, sua capacidade,
sua beleza, suas técnicas de tocar, adorar. Está tudo certo, ninguém é enganado. E olha que vai lotar essa igreja. A desgraça é essa. A desgraça é que essa igreja vai ficar lotada. Lotada. Porque o que tem de gente querendo transferir responsabilidade para um rei na vida dele, é o que mais tem. O que tem de gente querendo transferir responsabilidade para que alguém dê conta da vida dele, que não seja ele ter que encarar ele mesmo, é o que mais tem. Está todo mundo aí, muita gente, atrás de alguém, um salvador da pátria, que não é Jesus Cristo, que ele vai dizer assim, escuta, eu te dou, eu te ponho num pedestal, eu te adoro, mas você tem que resolver minha vida, hein? Na hora que apertar, eu quero o telefone vermelho, de madrugada, falar com você. Eu estou exagerando, irmãos? Então, tem empresas familiares onde não há prestação de contas. Irmãos, o recurso da igreja precisa ser, com muito temor, administrado por homens fiéis, tementes a Deus. Gente que vai ser instruído por Deus, para que toda a comunidade seja assistida, amém? Isso precisa ser transparente. Você sabia que nessa congregação, que 2 vezes por ano a gente presta conta para a liderança toda dessa congregação, mais de 150 pessoas, em julho e em dezembro, há uma prestação de contas do que o recurso. Você sabia nessa congregação que o conselho dessa congregação é quem busca a Deus, normalmente no final do ano, e ele monta um orçamento para o próximo ano, e aquele orçamento então, ele é executado durante todo o ano. Houve um conselho de homens que buscaram a Deus, buscaram uma direção do Senhor, para onde esse recurso deveria ser enviado. E você sabia que você, que é membro dessa congregação, a qualquer momento você pode ter acesso aos números financeiros dessa congregação? Você sabia disso? Tem uma administradora aqui, você pode chegar lá para ela, né, ela chama Tati L, né? Você chega para ela e você pode dizer, Tati, eu queria dar uma olhada nos números da igreja, como é que é, onde a igreja tem investido o recurso. É assim que toda igreja de Jesus tinha que ser contábil das suas finanças. Porque nós somos responsáveis por isso. Se você está numa igreja, numa congregação local, onde só um põe a mão no dinheiro e faz do jeito que ele quer, isso está errado. Não é isso o padrão bíblico. E por último, o casamento misto foi condenado não por preconceito racial, mas por pureza espiritual. Neemias toma o exemplo do rei Salomão e o mal que ele causou à nação por casar-se com várias mulheres estrangeiras que adoravam outros deuses. Então esse é o outro princípio bíblico. Os casamentos precisam ser de acordo, porque senão vai ser confusão para a vida dessa família. Como é que esses filhos vão ser criados? E o povo ali se deu em casamentos mistos, então vários outros deuses começaram a ser adorados dentro da nação de Israel. Amém, queridos? Esse último capítulo que descreve a necessidade de reformas, mostra que a casa de Deus, idealizada em Esdras, no capítulo 1, verso 2, ainda não estava completa. Esdras e Neemias ainda permanecem em aberto e olha para o futuro, na qual a casa de Deus, uma imagem indistinta, dará lugar, finalmente, à realidade. Amém, queridos? Graças a Deus que o que gera esperança ao nosso coração é que essa casa de Deus vai ser concluída, em nome de Jesus. Ela já foi, já começou essa conclusão em Cristo Jesus. Cristo Jesus, abrindo lugar para essa casa espiritual, onde nós podemos nos achegar a esse lugar de intimidade, e ela será totalmente concluída. Amém, queridos? Por isso, um dos lemas da reforma protestante é: uma igreja reformada sempre se
reformando. Nós não podemos parar, mas de sermos reformados por Deus. Então, eu não estou brincando quando eu digo, né, que o Sal da Terra já tem 35 anos e é uma idade perigosa, é uma idade nevrálgica. E que fica, então, o ensinamento de Deus para nós, que nós precisamos continuar sendo reformados. Há uma tendência em nós ainda, até Jesus voltar e essa obra ser totalmente concluída, nós temos uma tendência de nos desviarmos, mais rápido do que você imagina, mais rápido do que você imagina. Cada um de nós, individualmente, temos essa tendência, e nós precisamos aceitar essa exortação do capítulo 13 de Neemias. Depois de adorarmos ao Senhor, depois de já convertidos ao Senhor, não esquecer que essa reforma continua na nossa vida. Que Deus tem os seus meios de nos chamar a atenção. Deus tem os seus meios de manter a gente em constante reforma. Ele sabe do que cada um de nós precisa para essa reforma. Então, em nome de Jesus, não desespere. Não desespere quando Deus está ali, né, apertando as porcas, ajustando várias coisas na nossa vida, que ainda precisam ser ajustadas. Vamos orar. Oh, Senhor. Senhor, te agradecemos por esses 3 meses, por essa jornada, por onde percorremos o livro de Neemias, Senhor. Tantas riquezas, tantas coisas que nós aprendemos, Senhor, com a vida dele. Um grande homem do Senhor, um líder que se colocou à tua disposição e diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me para o meu povo. Eu tenho uma responsabilidade com o meu povo. E Neemias, Senhor, não estava ali para usar da sua liderança em benefício próprio. Nós aprendemos aqui que ele não comia a dieta que todo governador tinha direito de comer, porque ele olhava para a nação e via fome na nação. Oh, Senhor, coisas tremendas. A gente viu que Neemias enfrentou os inimigos, ele não menosprezou os inimigos, Senhor. Ele enfrentou tanto os inimigos externos como os internos de Israel. Ele não teve medo, mas exortou os magistrados, exortou os ricos, exortou aqueles que estavam em posição de liderança na nação, Senhor. Nós te louvamos pela vida de Neemias, Senhor. Te louvamos pela integridade desse jovem. Te louvamos, ó Deus, pela obediência do coração dele, Senhor. Nós vimos, ó Pai, quantas reformas ele fez na nação. Não foi apenas o muro, Senhor. Quantas reformas ele e Esdras fizeram naquela nação, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, porque Neemias, no final, ele ainda supervisionou aquela nação, Senhor. Nós te agradecemos por isso, Senhor. Que a gente seja mesmo um Neemias dos nossos dias atuais. Um homem do Senhor para a nossa nação, Senhor. Que a gente, Senhor, esteja em constante reforma. Que a gente não caia na conformidade de achar que já estamos prontos, que a obra terminou e que por isso a gente pode folgar. Não, Senhor, por enquanto não. Por enquanto não, Senhor. Por enquanto nós precisamos manter vigilância. O Senhor Jesus diz: vigiai e orai, para não cairdes em tentação, Senhor. Então que cada um de nós mantenha a vigilância, Senhor, em oração, na leitura e meditação da Tua palavra, Senhor, para que aí sim, finalmente, chegar o dia onde nós vamos entrar para o descanso eterno do Senhor, em nome de Jesus. Que o amor de Deus o Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo seja sobre nós agora e sempre. Vamos em paz, queridos.